Rádio Azul 98.9 Setúbal. Bem-vindos de novo ao programa Momentos da Rádio Azul sobre Setúbal, um programa de Carlos Cardoso com o apoio técnico de Ana Carla Gonçalves e com a coordenação da informação de Alberto Antunes. Hoje e nos próximos 30 minutos iremos ter uma conversa com a doutora Ângela Lemos, presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Ângela Lemos, para além de presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, é membro do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos desde abril de 2022. Em março deste ano foi reeleita, ao qual endereço desde já os meus parabéns. Licenciada em Psicologia, mestre em Ciências da Educação e doutorado em Educação, ao longo da sua carreira profissional, para além da docência, tem desempenhado vários cargos, dos quais se destacam vice-presidente do IPS, diretora e subdiretora da ESE-IPS, coordenadora de mestrado em Educação Pré-Escolar, tem vasta experiência na coordenação e acompanhamento de estágios em Educação de Infância, nomeadamente na Educação Pré-Escolar, orientadora de teses de mestrado na área da educação de infância. A sua área de investigação centra-se na compreensão das práticas pedagógicas das educadoras de infância em contexto de educação de infância. Desde já, muito obrigado de ter aceito o nosso desafio de virmos ter aqui uma conversa, e eu começava logo pela primeira pergunta que, para os nossos ouvintes, penso que têm gosto e quererão saber de como é que estamos. Que balanço faz do papel que o Instituto Politécnico de Setúbal tem desempenhado no desenvolvimento da região ao longo das últimas décadas? Muito obrigada. Em princípio, começar por agradecer o convite e o reconhecimento de que o ensino politécnico faz parte desta região e faz parte da cidade. Depois fazer só aqui uma pequena, não é correção, mas é um acréscimo. Efetivamente, aqui na minha apresentação, falta uma coisa que eu me considero que é fundamental e que eu não tinha, acho que não passei essa informação, que é, eu sou educadora de infância de formação de base. Okay. E é isso que me designa, e é isso que me define enquanto profissional. Depois, obviamente, fui fazendo o meu percurso na área da formação de professores e na área da formação de adultos, e, portanto, tudo aquilo que disse se enquadra num primeiro quadro de formação de bacharel no Instituto Politécnico de Setúbal. Portanto, eu sou da primeira turma formada pelo Instituto Politécnico de Setúbal, nomeadamente em Educação de Infância. E, portanto, isso é muito importante para mim, porque foi aí que eu aprendi as bases do que é ser coordenadora, do que é trabalhar em equipa e do que é trabalhar com adultos. Isso define. Depois, a questão que me colocou, o balanço que eu faço destas últimas décadas. O Politécnico tem cerca de quase 5 décadas, portanto estaremos muito próximo dos 50 anos, e ao longo deste percurso foi formando dezenas de milhares de diplomados. E, portanto, muitos deles desempenham hoje funções na nossa região, na nossa cidade. O estudo que nós temos feito ao longo dos anos da empregabilidade demonstra que eles ficam na região de Lisboa e Val do Tejo e, portanto, muitos dos nossos estudantes estarão por Lisboa, Sintra, por esta área metropolitana, mas muitos também ficam na nossa cidade. E isso é aquilo que define o Politécnico, é a mudança, a transformação que tem trazido à região e a importância de termos formação qualificada, de termos jovens e menos jovens, porque hoje e sempre o Politécnico apostou muito nos maiores de 23, hoje chama-se maiores de 23, antigamente era o ADOC, fazia um exame ADOC, mas sempre apostámos muito na população adulta. Hoje, todas as instituições de ensino superior se estão a voltar para a população adulta, porque sabemos que estamos a ficar, portanto, fala-se muito no inverno demográfico. Não sei se já lá chegámos. Setúbal, efetivamente, viu crescer, ao contrário, não é? Viu crescer a sua população e temos muitos jovens, mas efetivamente é uma preocupação. Portanto, o Politécnico de Setúbal aposta muito na formação ao longo da vida. E isso é aquilo que nos tem marcado e, portanto, hoje podemos afirmar que o Politécnico faz parte da região, faz parte da mudança da região e, acima de tudo, contribui para o desenvolvimento da região. Claro. Já agora, portanto, muitas vezes fala-se no ensino superior como um motor de desenvolvimento. De que forma o IPS contribui concretamente para a economia de Setúbal e da Península de Setúbal?
economicamente, não é? Bem, nós, economicamente, contribuímos com aquilo que é, eu penso que as pessoas não têm noção, nós temos cerca de 8.500, 9.000 estudantes e, portanto, toda essa população faz parte e faz vida na cidade de Setúbal. Não tanto como se nós tivéssemos o nosso campus na cidade. Eu diria que algumas pessoas até poderão estar a ouvir e pensar, mas nós temos ensino superior, acho que a cidade já nos vai conhecendo e vai percebendo que nós estamos, mas estamos nas manteigadas e, portanto, muitos dos nossos jovens hoje fazem vida na cidade de Setúbal e contribuem para o desenvolvimento da cidade, contribuem economicamente com os gastos que fazem, contribuem quando se qualificam e trazem mais população qualificada para as nossas empresas. Sabemos que temos essencialmente pequenas e micros e médias empresas, muitos deles estão cá, temos jovens empreendedores e é aí que nós temos vindo a fazer a diferença na cidade e na região, porque obviamente nós temos escola em Setúbal, temos um campus em Setúbal com 4 escolas, a educação, a saúde, ciências, tecnologias e engenharia e ciências empresariais, portanto, e depois temos uma escola de engenharia no Barreiro e temos agora uma 6ª escola em Sines, na área da sustentabilidade, indústria e tecnologias digitais. Portanto, porque percebemos que o litoral alentejano era a única região que não tinha ensino superior tucur, não tinha mesmo ensino superior, não tinha nenhuma instituição pública e, portanto, nós há cerca de uma semana designámos a comissão instaladora para essa escola que já foi aprovada pelo Ministério. E que é em Sines. Porque o IPS estava a dar aulas em Grândola. Nós tivemos algumas aulas em Grândola, tivemos um CETESP em Grândola relacionado com a empresa, com a LAUAC, peço imensa desculpa, com a LAUAC, era no âmbito da aeronáutica, tivemos também um CETESP de turismo, de gestão do turismo. Neste momento, esses CETESP já não estão a funcionar lá, mas temos a funcionar desde há mais de uma década, há cerca de uma década, temos a funcionar CETESPs em Sines. Isto porquê? Porque os CETESPs, para quem nos está a ouvir, são cursos técnicos superiores profissionais, são cursos de 2 anos, que não dão graduação, mas dão qualificação. E, portanto, são 2 anos em que os estudantes, ao fim dos 2 anos, podem ir para o mercado de trabalho como técnicos superiores, qualificados, ou podem ingressar numa licenciatura e, ao ingressarem numa licenciatura, têm a possibilidade de lhes ver creditados até 60 créditos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um jovem que tenha feito um CETESP pode ingressar numa licenciatura e fazer a licenciatura só em 2 anos. Porque o primeiro ano praticamente não é o primeiro ano, ou seja, tem várias disciplinas ao longo do curso creditadas e, portanto, consegue passar logo para o 2º ano, com algumas disciplinas de primeiro por fazer, mas, obviamente, com um número de créditos suficientes para passar para o 2º ano. E nós temos muitos jovens de sucesso e muitos casos de sucesso em que, efetivamente, os jovens vão para a licenciatura e conseguem, no fundo, em 4 anos, fazem um CETESP e uma licenciatura. E mais, eu gostava de dizer, esta foi uma aposta muito grande do Politécnico, uma aposta, a meu ver e a nosso ver, uma excelente aposta do Governo e que o Politécnico abraçou. E temos já jovens de CETESP que hoje já estão no seu doutoramento. Portanto, são muitos dos jovens de CETESP, são muitos jovens que vêm do ensino profissional, não é obrigatório. O CETESP também tem muitos alunos que vêm das ciências e das humanidades, mas muitos vêm do ensino profissional. E, portanto, aquele estigma que às vezes se cola ao ensino profissional ou aos CETESPs não faz sentido. São jovens com muitas competências, com muitas capacidades e que nos têm demonstrado que, efetivamente, quando se trabalha, quando nós adaptamos os currículos às suas necessidades, os jovens conseguem ter sucesso. Certo. Portanto, e esta minha terceira pergunta tem muito a ver, e a doutora Ângela já respondeu, que é, o IPS forma milhares de jovens, se tem a noção de quantos acompanham para ficar a trabalhar na região e qual é a importância dessa retenção no talento para as empresas locais. Portanto, praticamente já me respondeu nesta... Só reforçar aqui uns dados que acho que é importante também para quem nos ouve. O último estudo que nós temos é do ano letivo 22-23, portanto, todos concluídos. Nós fazemos inquéritos telefónicos e temos uma margem muito grande
de resposta, e temos atualmente cerca de 89,4% dos nossos diplomados do ano 22-23, portanto, os últimos dados que são conhecidos, ficam a trabalhar no distrito de Setúbal e Lisboa. Os nossos diplomados de CETESP e de licenciatura, maioritariamente, ficam no setor privado, mas depois, ao nível de mestrado, a maioria passa para a administração pública. Temos também, o estudo também conclui que as situações laboral de trabalhadores por conta de outrem, a tempo integral e em regime presencial, são as que mais prevalecem, com correspondente estabilidade de vínculo contratual e, portanto, 84% dos nossos diplomados, estamos a basear num ano letivo, mas todos os anos vamos repetindo, têm um rendimento superior a 1.000 euros. E, portanto, isto é a prova de que, efetivamente, para os estudantes que têm dúvidas se devem ir ou não para o ensino superior, o ensino superior é efetivamente um elevador social, dá-lhes a possibilidade de eles oferirem melhores condições de trabalho e melhores salários. Sim, portanto, essa será, no fundo, algo que o Politécnico pode dar a um seu aluno, não é? É dizer-lhe que se formar aqui tem a possibilidade... Sim, a nossa taxa de empregabilidade é das maiores a nível nacional. E a nível dos politécnicos é a segunda maior. Pois, porque eu tenho a noção que existem os estágios que praticamente no final do ano, principalmente nos TESPs, não é? Portanto, têm estágios com empresas de cá. É uma particularidade também do Politécnico de Setúbal, a lei não exige para os CETESPs uma componente de estágio e um semestre de estágio, o número de horas equivale a um semestre, mas as nossas licenciaturas, todas, com exceção de uma ou outra, porque têm outras metodologias e outro tipo de trabalho, as nossas licenciaturas todas têm estágio. Okay. Tem sido um estágio que é maioritariamente no final do percurso académico, portanto no final do ano dos 3 anos, e isso faz com que eles também muitas vezes fiquem logo no mercado de trabalho, porque quando terminam o estágio, a entidade empregadora, porque gostou e porque reconhece as capacidades, o talento e as competências, e portanto muitas vezes eles ficam nas próprias empresas onde fizeram estágio. Isso é uma articulação muito, muito forte, portanto nós temos centenas, mas uma larga centena, muito alargada, de empresas a trabalharem connosco, porque, como deve calcular, nem todas as empresas conseguem ficar com 4, 5 ou 10 estagiários, não é? Sim. Portanto, há grandes empresas que nós conseguimos meter 3, 4 estagiários, mas depois, como estamos num país onde temos essencialmente pequenas e médias empresas, aquilo que nós temos são 1, 2 alunos por empresa. E, portanto, isto... imagina o número, nós temos 27 CETESPs, 26 licenciaturas, vezes estágio, vezes um mínimo de 24 nos CETESPs, mas temos alguns com 30 e nas licenciaturas vamos desde os 30, 20, por exemplo, em tradução e interpretação da língua gestual portuguesa, que temos 20, é dos cursos com menos vagas, tendo em conta a sua especificidade, mas depois temos turmas, temos um curso, por exemplo, de informática que mete 100 e tal alunos. E portanto, estruturas organizacionais. E todos eles passam por estágio. Certo, ok. Num concelho com forte tradição industrial, logística e portuária, como é que o IPS adapta a sua oferta formativa às necessidades reais do mercado de trabalho? Bem, nós temos aqui, e como eu já referi, os CETESPs são cursos curtos e são cursos que até à data de hoje são acreditados agora atualmente pelo Instituto do Ensino Superior, mas que têm uma componente prática obrigatória de cerca de 70%, obrigatório também colaboração e, portanto, protocolos de estágio, e nós asseguramos que podemos efetivamente adaptar e fazer os cursos, eu chamo-lhe mesmo à medida. Não são cursos pronto a vestir em que nós vamos e temos muitos iguais. Não, são feitos à medida. Nós temos, por exemplo, com a SONAI, um curso que foi desenhado com a SONAI. Qualquer pessoa pode ingressar, mas foi pensado, por exemplo, para os quadros intermédios da SONAI, para os gestores de loja, e que já vai, eu penso que na 4ª ou 5ª edição.
E isto porquê? Porque depois a própria SONAI também foi percebendo que era uma mais-valia para os seus trabalhadores e nós temos vindo a mudar um bocadinho o perfil do curso e o perfil também dos candidatos. E, portanto, esta é uma possibilidade. Trabalhamos com a Airbus, trabalhamos, portanto, uma pós-graduação ou um CETESP, são cursos que muito facilmente nós fazemos à medida. Mas nós não queremos só fazer à medida do mercado de trabalho. Nós também queremos fazer à medida daquilo que são as competências hoje necessárias a cada um dos jovens que chega ao mercado de trabalho, as competências do mercado global. E, portanto, preocupa-nos e trabalhamos muito para responder aos desafios da região, mas também aos desafios do mercado global. Dizer que uma das nossas bandeiras, ou tentamos transmitir isto aos nossos alunos, é que fiquem por cá. E quando nós dizemos fiquem por cá, é fiquem por Portugal, fiquem por Setúbal, fiquem pela nossa região, contribuam e ajudem-nos a fazer diferença. Claro que precisamos aqui do apoio de todos, porque enquanto nós não criarmos condições para os nossos jovens, para retermos cá o nosso talento, isso não é só o ensino superior que o consegue fazer. Não é? Mas dizer-lhe que, por exemplo, ainda ontem estive num encontro da CIM da Península de Setúbal e, portanto, temos muitos empresários preocupados, a indústria precisa muito destes jovens e, portanto, vai começando aqui a adaptar-se. Pronto, depois temos a ideia era mesmo essa, como é que nós conseguimos, dentro da vossa escola, não é? Portanto, conseguir tirar pessoas que vêm diretamente para o mercado de trabalho que necessita daquele tipo de Pronto, essa tem sido, e por isso é que a empregabilidade também, ou seja, se os nossos cursos respondem efetivamente às necessidades, porque senão não tínhamos a taxa de empregabilidade tão grande. Claro. Também dizer que a maioria dos nossos jovens, para quem nos está a ouvir, estão empregados para a área em que se formaram. Portanto, nós não temos alguns, obviamente, mas a maioria dos estudantes estão na área para que se formaram e isso é muito importante. Portanto, já vamos tendo alguns jovens que não conseguem na sua área e, portanto, ficam em trabalhos similares ou às vezes até menos preparados para aquilo que eles se formaram, mas a maioria está no mercado de trabalho na área em que se formou. O que é bom porque quem trabalha no sítio que gosta, o trabalho não custa. Exatamente. Não é? Como se costuma dizer. Não é? Sim. Okay. A inovação e a investigação são hoje fundamentais para a criação de riqueza. Que projetos do IPS considera mais relevantes para ajudar as empresas a serem mais competitivas? Porque também tem que existir esta dualidade, não é? Portanto, a própria empresa, algumas delas, e sendo nós micro e pequenas empresas, algumas delas abrem por abrirem, mas depois falta-lhes algum know-how, não é? Sim, eu acho que nós também já vamos passando um bocadinho esse patamar, ou seja, nós temos no nosso distrito já por exemplo, muitas empresas tecnológicas. Obviamente que aqui o Parque da Alta Europa veio dar aqui um boost muito grande ao desenvolvimento da Península, mas temos como, por exemplo, no Seixal agora vamos ter a Ovione, na área da farmacêutica, temos a siderurgia, temos aqui a Navigator, portanto temos grandes indústrias, Cécil, não nomeei todos, só as grandes empresas, e depois temos aquelas pequenas empresas que também, muitas delas, são prestadores de serviços destas grandes empresas. E, portanto, há efetivamente uma dificuldade hoje em dia na retenção dos jovens também, porque as próprias empresas têm que se adaptar àquilo que os jovens hoje exigem. Desde a qualidade de vida, desde a cultura, desde o desporto. O trabalho híbrido é também uma grande questão hoje. O teletrabalho veio para ficar e os jovens solicitam muito isso e depois nós percebemos que em algumas áreas da indústria isso também não é possível. E, portanto, as próprias indústrias estão-se a adaptar, a tentar encontrar dentro dos seus mecanismos, porque não podem deixar de fazer turnos, mas vão também eles criando mais qualidade de vida para os seus trabalhadores. A outra questão que eu queria focar e que agora que tem muito a ver também com as competências que eles vão adquirindo
no IPS ao nível daquilo que são as soft skills. Portanto, nós vamos trabalhando desde as engenharias, às tecnologias, às ciências empresariais, à saúde e à educação, o que são hoje as competências básicas. Pensamento crítico, trabalho de equipa, resolução de problemas, desafios. Nós vamos trabalhando com algumas metodologias de desafios, portanto, eles responderem a desafios reais, com determinadas empresas, vamos fazendo dias abertos, vamos tendo muitas aulas abertas e isto faz com que eles tenham, ao longo do curso, tenham contacto com o mundo real. Claro. E, portanto, esta é uma grande característica do Politécnico de Setúbal. Eu há bocadinho não referi uma coisa que gostava de referir, que é, nós temos um curso de Engenharia Civil, um curso que tem vindo, a nível nacional, a ter muito poucos candidatos e o Politécnico de Setúbal não tem sido exceção. No último ano melhorámos bastante, mas mesmo assim abaixo daquilo que eram as nossas expectativas, e isto porque não tem sido difícil que os jovens compreendam o que é ser engenheiro civil. Nós temos também muito poucas mulheres engenheiras civis, temos vindo a trabalhar também na área do que é ser engenheiro e engenheira. Aliás, tínhamos um programa que é ser engenheira por um dia para trazer mais mulheres a esta área, nomeadamente também às áreas STEAM, as áreas STEAM é as matemáticas, as ciências, também ligada às artes e, portanto, nós temos vindo a fazer um trabalho grande para conseguir captar cada vez mais mulheres e mais raparigas para o nosso trabalho. Tivemos, durante o período do PRR, algumas bolsas para valorizar o trabalho destas mulheres e, portanto, a sociedade precisa muito das mulheres nas lideranças, das mulheres também naquilo que é o mercado normal de trabalho e, portanto, em algumas profissões menos tradicionalmente, onde há menos mulheres, mas onde as mulheres têm estado e têm feito a diferença. O curso de Engenharia Civil, no próximo ano, terá uma visão diferente. Nós reformulámos o curso e, portanto, é um curso muito mais tecnológico, muito mais virado hoje para aquilo que são as necessidades do que é ser engenheiro civil. Que também é o engenheiro civil tem que estar na obra, tem que estar junto dos seus trabalhadores, daqueles que levantam as paredes, mas não, hoje em dia o seu trabalho é muito mais do que para além, é mais para além disso. E, portanto, nós gostaríamos muito deste ano conseguir ter muito mais estudantes em engenharia civil. O país precisa. Nós estamos, obviamente que estamos a terminar o PRR, um período de muito crescimento, mas sabemos que vamos ter o PTRR e também sabemos que vamos continuar, temos muita falta de habitação. O professor Pedro Miguinho esteve cá e já explicou mais ou menos essa... Temos muita falta de infraestruturas e, portanto, vamos continuar a precisar de engenheiros civis, que não fica aqui a margem ou a lógica de que não vamos precisar. Outra área que as empresas nos pedem muito e que nos solicitam muito é na área da automação. Nós temos um curso que também, por norma, os jovens que saem do ensino profissional e secundário não procuram muito e todos os nossos diplomados têm à saída emprego garantido. E com uma remuneração simpática. E, portanto, eu diria que os jovens hoje têm que também conhecer... Eu percebo que quando saem do ensino secundário e estamos às portas, esperemos que os exames saiam os resultados e que as candidaturas decorram normalmente, estamos às portas de milhares de jovens poderem concluir o secundário e escolher o ensino superior e quando escolhem, a panóplia de cursos é muito alargada e nós somos muito criativos e, portanto, temos às vezes o mesmo curso, existem várias instituições com nomes similares ou muito idênticos. Era muito bom que os jovens olhassem e percebessem o que é que querem para o seu futuro e então escolhessem em função do que são as suas ambições, as suas expectativas e aquilo que são as necessidades também do país. Nós precisamos muito de reter talento, nós precisamos muito dos jovens cá e acreditamos muito nos jovens. Certo. Já que estivemos a falar em engenharia civil, não podia deixar de fazer esta pergunta. A habitação tem sido uma preocupação crescente para os estudantes. Como está o IPS a enfrentar este desafio e que impacto tem esta realidade na captação de novos alunos? Porque a gente sabe que alguns alunos não podem ir porque não têm... Nós temos uma realidade um bocadinho diferente da maioria das instituições, porque nós captamos muitos jovens da nossa área metropolitana. Independentemente disso,
porque também não temos uma rede rodoviária e ferroviária muito boa. Dizer, por exemplo, que um jovem que vive em Alcochete é muito difícil, se não tiver carro próprio, vir e ir todos os dias para casa, não é? Com os horários. E, portanto, temos muitos jovens aqui da nossa região que precisam de ficar connosco. Nós temos uma residência onde estamos a triplicar o número de camas. Estamos a construir... portanto, e estamos a falar mais ou menos para quantos alunos? Estamos a falar à volta de 300 alunos. Eu não sou muito boa para números, estamos a falar não, de uma só para termos uma ideia de... mas nós tínhamos cerca de 200 e passamos para cerca de 300. Em Sines vamos ter uma residência para 50 estudantes e no Barreiro mais 50. Em qualquer uma destas residências temos também umas particularidades interessantes, que é podermos acolher investigadores ou professores convidados. E, portanto, nós temos alguns estúdios, que também poderão ser para alguns dos nossos estudantes, mas maioritariamente, portanto, não temos muitos estúdios, temos alguns. Todas as residências têm um pequenino ginásio, têm salas de estudo, têm salas de convívio, têm cozinhas, têm lavandaria e têm também uma forma de hoje se organizarem de modo a que se sintam em casa e que não sintam, nunca é a nossa casa, mas efetivamente, portanto, temos quartos sentem-se em família, mas não é? Sentem-se em família. E, portanto, a saúde mental e o bem-estar dos nossos jovens é fundamental. E hoje as nossas residências esperamos que deem resposta a isso. Portanto, estamos na expectativa, estamos a cumprir os prazos do PRR e estamos a fazer todos os esforços que na construção civil tem sido muito difícil, portanto as nossas obras têm sido, e a nível nacional sabemos que temos esse problema, mas temos o prazo de 30 de agosto e, portanto, estamos a trabalhar para cumprir o prazo. E, portanto, no próximo ano letivo, não sei se conseguimos logo em setembro, porque depois temos que as equipar, já temos os equipamentos, mas temos que montar, temos que instalar tudo, e, portanto, no próximo ano letivo já teremos as nossas residências. E este ano o que é que fizemos? Nós contratualizámos com um hostel aqui em Setúbal e, portanto, tivemos um hostel todo só para nós, com cerca de 50 camas. Fizemos também um contrato com a nossa diocese, onde tínhamos um apartamento para cerca de 6 estudantes. No próximo ano retomamos a nossa residência e, portanto, conseguiremos alargar. O que é que aconteceu também, porque o Estado previu isso e prevê, os estudantes que eram bolseiros e que não tiveram capacidade de ficar alojados nestas nossas respostas, eles têm um complemento, portanto, o Estado dá-lhes um complemento de modo a que eles consigam suportar o valor das casas, é uma ajuda, não é? Das casas particulares. Pronto, dizer que nós não deixámos nenhum estudante sem resposta, todos os que nos procuraram nós demos resposta, mas sabemos que para alguns foi um esforço acrescido, estamos a trabalhar nisso. Temos também o desporto, temos tido com a nossa associação académica muitos jovens em competições nacionais e europeias a ganharem competições, desde o remo ao basquete ao futebol. Portanto, temos tido vários e, portanto, isso também é a prova de que nós temos que nos adaptar. Ser atleta de alta competição... E a nível social também tem... E a nível social. Ser atleta de alta competição, eu diria que é uma profissão dura. Nós, os docentes, vão tentando ajustar. Sabemos que nem sempre se consegue tudo de um lado e do outro, mas temos tido a particularidade e o cuidado de cuidar destes jovens. Pronto, e vamos conseguindo e vamos tendo bons resultados. Portanto, a saúde mental ajuda muito. É mais muito meio caminho andado. Estamos neste momento a fazer, temos um programa de apoio e de desenvolvimento, de promoção da saúde mental, onde temos tido desde workshops, por exemplo, de cozinha, em termos nutricionais, yoga, passeios, workshops de relacionamento interpessoal, trabalho de equipa, de liderança. Portanto, estamos a trabalhar. E temos isto para os estudantes, para os trabalhadores, docentes e para os trabalhadores técnicos e de apoio técnico. Ok. Estamos a chegar aos últimos 4 minutos e eu tenho 2 perguntas, mas a primeira é uma que eu não podia deixar de não a fazer. Nestes últimos dias, um teste de direito realizado no IPS tornou-se notícia e gerou debate público. Que reflexão faz sobre este episódio e que importância atribui ao rigor, à transparência e à credibilidade da avaliação do ensino superior?
Bem, o rigor e a avaliação... Ela existe. E é uma das condições sine qua non para estarmos e para sermos uma instituição de qualidade. A questão da transparência, da não ligação às questões partidárias ou ético-partidárias é também uma bandeira do Instituto. Nós, assim que tivemos conhecimento, portanto, quer a direção da escola, quer a equipa da presidência, nós atuamos em conformidade. Portanto, eu não vou alargar muito, temos um procedimento, um inquérito disciplinar a decorrer, portanto, iremos ouvir todas as pessoas, todos os intervenientes e apuraremos os factos e tomaremos daí as devidas ilações e as devidas consequências. Mas é isto que não, posso... Mas, como vê, esta pergunta é algo óbvio, que tinha que existir não. E como eu soube que o IPS, logo na primeira hora, se disponibilizou a dar informação... Deixe-me só dizer que essa faz parte daquilo que é a nossa política de transparência. É atuar, obviamente que só podemos atuar quando tivermos conhecimento dos factos. Hoje em dia as redes sociais também fazem com que... exploda e imploda algumas questões às vezes que poderiam ser menores, não é o caso desta, não consideramos que seja uma questão menor, mas não nos chegou por outras vias. E só isso é que eu lamento, porque os nossos estudantes e todos os envolvidos, nós tivemos a responsável pela unidade curricular, assim que teve conhecimento, também fez a questão de contactar a direção da escola e de começar a atuar, mas formalmente depois as questões seguem desta forma. E, portanto, hoje temos um mundo em constante mudança. A urgência do momento, nós temos que estar atentos à urgência do momento e foi aquilo que fizemos. Assim que tivemos conhecimento, atuamos e agora, em conformidade, atuaremos depois de apurar os factos. Obrigado. Então, vamos para a última pergunta. É uma pergunta que eu faço praticamente a todos os meus convidados, que é, para terminar, e porque este programa é sobre Setúbal, pergunto que Setúbal gostaria de deixar às próximas gerações e qual considera o seu papel do Instituto Politécnico de Setúbal na construção desse futuro. Aquilo a que eu aspiro é que nós IPS, consigamos qualificar cada vez mais e melhor. Com mais qualidade, ou com a qualidade que temos, mas ainda com mais qualidade, com inovação e estando muito atentos àquilo que são as necessidades da região, do país e do mundo. Como eu falei no início, o pensar global é muito importante no Politécnico. A internacionalização, nós não acabamos por não falar, mas certo, é algo também muito importante, mas acima de tudo, o que é que eu gostava de ter? Uma instituição que contribua para o desenvolvimento da região, que contribua para a transformação e que a região reconheça e que queira reter os nossos jovens. Claro. Quando eu digo jovens, entenda-se também os adultos que estão connosco. Nós temos muitos adultos a quererem qualificar-se, mas também temos muitos adultos hoje a necessitarem de se requalificar e de renovarem aquilo que são... Porque as coisas vão avançando. Nós usamos uma expressão que é o upskilling, que é aumentar as minhas competências, e o reskilling, que é reformular as minhas competências. Porque há coisas que já passaram de moda. Exatamente. Não é? Portanto, Temos, por exemplo, Sines tem com o fecho da central termoelétrica, foi necessário fazer ali um rejuvenescimento daquelas pessoas que lá estavam, do conhecimento delas, certo, não é? Certo, Portanto, certo. as pessoas tiveram que se adaptar a novas realidades. E isso é o que nós queremos. As energias estão a mudar, o mundo está em constante mudança. Isto não é um jargão. Nós sabemos que hoje, por exemplo, ao nível da inteligência artificial, o que é hoje, daqui a 2 ou 3 semanas já não é. E, portanto, já evoluiu. E o Politécnico está a tentar acompanhar. Há até mesmo profissões que vão deixar de existir e há outras que irão aparecer. Certo, nós não conseguimos hoje prever quais são as profissões do futuro. Nós conseguimos prever aquilo que são as competências que vão ser necessárias aos novos diplomados e às profissões do futuro. E eu acho que é para isso que nós temos que nos preparar. E, portanto, virá aqui uma grande transformação tecnológica, mas nós continuaremos a ser pessoas, nós continuaremos a necessitar de resolver problemas e nós continuaremos a ter que lidar com o nosso superior hierárquico ou com o nosso colega de equipa, independentemente de estar ao nosso nível, acima ou mais abaixo, e temos que saber, temos que ter essas competências humanas. Só assim
é que o digital poderá vingar e poderá fazer mudanças no mundo. Também é digital, o nosso relógio, e o nosso relógio chegou, portanto, e ele não para, né? Eu bem olho para ele para ver se ele baixar. Portanto, chegamos assim ao final de mais um programa de Momentos da Rádio Azul sobre Setúbal, hoje com a nossa convidada Ângela Lemos. Esperemos que tenha sido do agrado dos nossos ouvintes e desejo que tenham a continuação de uma boa semana. Relativamente à doutora Ângela Lemos, obrigado mais uma vez pelo convite, por ter aceito o nosso convite, e penso que estes 30 minutos foram agradáveis para quem nos está a ouvir e penso que para nós, pelo menos aqui. Espero que sim, agradecer muito e, acima de tudo, agradecer o reconhecimento do valor do ensino superior na formação e no desenvolvimento das regiões. Obrigado. Rádio Azul. 98.9. Setúbal.